Vamos continuar falando sobre a legislação trabalhista e continuando a falar das horas extras. Precisamos anotar de que o empregado, o trabalhador, só pode trabalhar em horário extraordinário se ele quiser, se for da necessidade dele e da disponibilidade dele. Senão ele não pode, não deverá trabalhar. Se for o empregador forçar o empregado a trabalhar no horário extraordinário, está violando a sua a Constituição brasileira, a Constituição Nacional, direitos constitucionais, o direito de querer ou não querer fazer de noite, trabalhar de devido. O empregado, por exemplo, o trabalhador que estuda à noite, ele não pode trabalhar em horário extraordinário. A primeira coisa que ele deve fazer é pegar o seu comprovante de matrícula e levar para a empresa. Ela já sabe que ele está isento de trabalhar à noite. Mas, porventura, a empresa achar que ele deve trabalhar de qualquer maneira, deixa perder até o horário de aula dele, isso pode configurar o quê? Uma despedida indireta. O empregador está fazendo com que o empregado peça sua demissão. Bom, o que o empregado pode fazer? Recorrer à Delegacia Regional do Trabalho e fazer uma denúncia. Mas o que acontece? O trabalhador pode perder seu emprego, mas a empresa vai assumir a responsabilidade das verbas rescisórias. Ela não tem que deixar de pagar. Por outro lado, a empresa poderá ser notificada pelo Ministério do Trabalho. Ela poderá ser, inclusive, multada, apesar de que ela tem 10 dias para se defender. Mas ela vai ser multada, vai ser autuada. O que isso ocorre? Então a empresa sabe que não pode forçar o trabalhador a trabalhar no horário extraordinário. Se ela forçou como não deu certo, ela não vai fazer mais isso. Ela vai só fazer o trabalhador trabalhar no horário extraordinário se ele concordar. Se ele não concordar, ela não pode forçar. Bom, agora casos interessantes. Eu vou dizer, eu trabalhei em 2 fábricas na minha vida. Uma eu fui gerente administrativo e outra eu fui servente. Eu estive dos 2 lados e sei muito bem o que é isso. Eu trabalhava numa fábrica em 1954, Fratelli Vita Indústria e Comércio, fábrica de refrigerantes. Meu horário de trabalho era das 7 da manhã às 16 horas. Isso na semana. Na outra semana tinha 16 horas, 0 hora. Era tudo diferente. Toda semana era assim. Então eu, por exemplo, não tinha condição nem de estudar de noite. Mas era meu trabalho, eu precisava ganhar meu sustento, assumir aquele trabalho. Não. Eu era servente, mas tinha uma especialidade. Servente com especialidade. Por quê? A fábrica, a máquina, preenchia 300 garrafas por minuto. E eu era selador, selava a garrafa, botava um selo sobre a garrafa. Isso aí é questão de imposto. A garrafa antigamente era selada, é o imposto que era pago por selo. Vou entrar nessa questão no que a gente vai mudar a discussão. Então, eu era selador. Então, na bancada tinha 2 seladores apenas. Cada um tinha que selar 150 reais por minuto. Então tinha que ser um especialista. Os seladores eram treinados para isso, para selar 150 garrafas por minuto. Por isso ele sempre fazia só aquilo. Então, mas há casos assim, que o empregador, às vezes, o trabalhador precisa trabalhar na hora extra de ganhar um pouco mais, o interesse dele. Mas às vezes, a fábrica, naquele primeiro turno, das 16 horas, 15 minutos antes parava, para poder dar tempo, selar as garrafas, empilhar e botar no depósito, conferir, o encarregado conferir o selo e tudo mais. Quando era acionado a sirene para terminar um turno, automaticamente era para começar outro turno. Então, saiu um trabalhador, entrou outro no seu lugar. Aí ocorre às vezes que um trabalhador faltava, não vinha. Aconteceu várias vezes comigo. Aí o encarregado dizia: Aloysio, você não vai, você vai dobrar, porque o seu muda não veio. O que significa isso? Eu que tinha trabalhado das 7 da manhã às 16 da tarde, ia trabalhar das 16 às 0 hora.
Numa época que não tinha telefone, celular, o telefone era coisa muito rara, era coisa de rico. Eu podia até pedir no escritório para ligar para o armazém lá da rua, para poder mandar um recado para minha casa, mas raramente chegava essa informação. Entendeu? Eu trabalhava, terminava o trabalho de 0 hora, não tinha mais transporte para ir para casa, era difícil. Eu dava sorte porque eu tinha uma irmã que morava lá na Liberdade. Eu ia para lá andando de noite, naquele horário, vários trabalhadores, a gente andando pelo gol de calçada, Lago do Tanque, subia lá dentro do Lago do Tanque para Pervaz. Isso eu gastava 1h30 andando. Eu chegava lá, 2 horas da manhã. Bom, dormia e para quando terminar 5 horas da manhã, estar pronto de volta para pegar outro turno. No próximo dia a gente continua, porque vamos fazer ilustrações, vamos fazer comparações. Por que o empregado deve ou não deve trabalhar nesse horário extraordinário? Por isso seja só.